Pessoal, boa noite. Esse é o resultado aqui no painel há pouco da votação da PEC do voto impresso. Você sabe, a gente veio fazendo aqui uma série de manifestações a favor do tema. Fui um dos subscritores da proposta da deputada Bia Kicis, mas infelizmente, apesar de ter vencido no plenário com 229 votos, se não me engano 219, a proposta foi rejeitada porque é preciso para uma emenda constitucional obter 308 votos. Não foi o caso. A matéria aqui na Câmara dos Deputados dessa vez acabar indo para o arquivo e é um tema que vai precisar ainda, sem dúvida nenhuma, ser debatido. Afinal de contas, uma série de aprimoramentos são necessários no nosso processo eleitoral, nossa urna eletrônica. É preciso também que o próprio TSE, a Justiça Eleitoral, enfim, participe melhor desse debate, não continue dizendo que existe sistema no Brasil 100% imune a fraude. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Também foi uma pena a postura de outro lado de quem dizia que certamente havia fraude no sistema ou que seria fraudado na eleição no ano que vem, porque disso não se pode dar provas de que houve, nem que vá de certamente ocorrer, porque o sistema não tem uma condição de uma auditagem independente de fato, uma auditoria independente de fato, e é por isso que a gente vinha trabalhando. Então, aqui se trata de buscar mais confiança no processo eleitoral. Uma pena que essa proposta acabou sendo rejeitada aqui na noite de hoje, mas certamente, assim como fui coerente desde o início, quando eu defendi pela primeira vez, e continuei defendendo, e agora aqui no plenário da Câmara dos Deputados votei favoravelmente, seguirei trabalhando por esse tema. Eu vou perguntar aqui para o meu colega, o deputado Paulo Eduardo Martins, foi presidente da comissão especial que tratou do tema aqui na Câmara dos Deputados, fez um belíssimo trabalho independente de fato, deu espaço para todas as opiniões, a favor, contra, agiu como verdadeiro magistrado ao presidir, apesar de ter uma posição favorável muito clara e histórica também à questão do voto impresso. Um pouco do teu comentário sobre o que aconteceu hoje à noite, Paulo. Obrigado pelas palavras, Marcel. Fico honrado pelo respeito que Vossa Excelência sempre demonstra e é recíproco. Nós fizemos um trabalho tentando despolitizar o tema. Eu sabia que se politizasse ia ser de difícil viabilidade, então procurei levar para a responsabilidade constitucional, para o debate técnico. Ouvimos todos os especialistas que foram indicados, inclusive pela oposição, né, os deputados do PT que apresentaram requerimentos, enfim, todo mundo foi ouvido lá, e todos os técnicos que compareceram à nossa comissão sempre deixaram claro que se o sistema eletrônico como existem portas, é possível evoluir, é possível avançar em segurança. Foi assim que a gente entendeu. Lamentavelmente, o debate foi contaminado pelo jogo de poder. Não é contaminado pela política. Política é coisa maior que isso, mas pelo jogo de poder. E aí virou uma demonstração de lado, virou uma demonstração de quem está, de qual lado da cabeceira, de qual cabeceira da ponte. E, infelizmente, o mérito foi deixado de lado. Isso legitimou também uma ação muito forte do Tribunal Superior Eleitoral, politicamente mesmo, manifestações, campanhas, reuniões com os partidos, e a contaminação levou a esse resultado, que é a rejeição da PEC, e o mérito sobre a segurança do sistema eleitoral, aprimoramento do sistema eleitoral, ele ficou para outro momento, ele ficou para trás e não foi avaliado dessa vez. O mérito não foi derrotado hoje. Quem foi derrotado hoje foi o presidente Bolsonaro, que foi o bom senso. O que foi derrotado hoje foi a vontade de boa parte da população e a vitória da má leitura política, que só para derrotar o Bolsonaro rejeita uma tese que pode evitar que esse país tenha alguma instabilidade social por conta de desconfiança no sistema eleitoral. Parabéns. Mais uma vez, Paulo, obrigado por tudo. Realmente a pessoa que tem a minha admiração e que aqui fez um relato muito fidedigno do que aconteceu nesse processo. Falar aqui também com Paulo Ganimi, que aliás foi pouco compreendido na semana passada, quando discordou do relatório do Felipe Barros na comissão. Hoje, inclusive, foi signatário junto comigo da PEC da Bia Kicis, votou favoravelmente a proposta do voto impresso, mas junto comigo e todos aqueles que votaram a favor, os 229, fomos derrotados, né, Paulo? Exatamente. Bom, é um tema polêmico, mas principalmente por conta do calor provocado aí pelo momento.
e a gente tentou fazer da melhor forma, da forma mais técnica possível. O texto do relator na comissão, eu entendi que era um texto bem ruim, apesar da gente ser favorável ao conceito do voto impresso, inclusive ter sido signatário, como disse o Marcel, mas era um texto que tinha vários problemas, entre eles colocar como cláusula pétrea da Constituição, ou seja, não poderia nunca mais mudar o voto impresso, algo que eu acho ruim, porque a gente pode ter evoluções tecnológicas, e outro também, ele acabava com o voto da urna, fazia com que só o voto da impressora fosse válido, ou seja, não teria como fazer auditoria entre um e outro. Eu apresentei, inclusive, um voto separado diferente, mas quando veio para o plenário, foi o voto justamente da Bia, que era o texto original, que a gente assinou e eu fui favorável. Mas a bancada foi liberada, até porque há, sim, questões graves com relação à PEC. É importante que a gente também entenda o outro lado, porque eu acho que foi um lado correto também de interpretação. Sem dúvida, o Paulo fez uma defesa muito boa agora na tribuna da casa, repetindo, votou favoravelmente aqui a PEC, que ele também, junto comigo, assinou como autor. Agora, a discussão. Existe no Senado da República ainda uma proposta que está em tramitação. É possível que se toque no tema ainda, mas de qualquer maneira, o que a gente mais quer, né, Paulo, é que essa discussão seja sempre feita de forma serena, equilibrada, tranquila e não com as paixões políticas afloradas, como lamentavelmente a gente viu acontecer, com muita fake news, muitos ataques, coisas desnecessárias. Uma pena para o Brasil, né? É isso aí. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado, Paulo. Então é isso, pessoal. Obrigado a todos aí por nos acompanhar até essa hora aqui a votação. Lamentavelmente, não passou a PEC do voto impresso aqui na Câmara dos Deputados. Lamento também que, enfim, a base do governo, né, o governo Bolsonaro, que tem o Centrão hoje na base, supostamente para ajudar a aprovar os projetos importantes que o governo quer ver aqui na Câmara dos Deputados aprovados, se a gente viu que essa base, né, que o governo trouxe para dentro do Palácio do Planalto, com Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, não correspondeu com os 308 votos necessários. Fica aquela pergunta, para que então fazer essa aliança, se nem para uma proposta que para o presidente Bolsonaro, né, era tão importante, consegue-se os votos necessários. Aqui mais uma vez repito também as palavras do deputado Paulo Eduardo Martins. Infelizmente, nós vimos que as narrativas imperaram e que as paixões políticas afloraram em vez da discussão séria que na comissão foi feita, presidida pelo Paulo Martins, para tratar desse tema de uma forma honesta e correta. Um abraço a todos, valeu, boa noite, pessoal.